Olá, o podcast 2 a 2 está no ar. Eu estou aqui com a Silmara Spinelli, nossa querida doutora. Eu sou a Patrícia Limeira, da Agimagem, empresária e jornalista. E a nossa querida entrevistada de hoje, nossa, tem tantas histórias emocionantes para contar que eu não sei nem como a gente vai começar. Um privilégio estar com ela aqui. Um privilégio. A Haná vai contar. E eu não sei se eu estou falando o nome dela certo. Ela disse que as pessoas realmente se confundem, né? E ela ajuda a gente aqui durante a entrevista. Doutora Silmara, você quer começar a entrevista com ela? Vamos lá. Haná, é um privilégio estar com você aqui. Obrigada. É uma pessoa admirável, com projetos incríveis e com uma história de vida, assim, de superação, de resiliência, como poucas, né? Um exemplo para a gente. Eu sempre estou me inspirando nela. A Haná era minha cliente, a gente começou a ter mais contatos, né, através da ONG, a Empório Ajuda, patrocinadora também da FAZ. Mas eu queria que você começasse a contar a sua história desde o início, né, de superação. Ela viveu na guerra, uma coisa que assim, é difícil a gente encontrar gente que passou isso, que tem, né, a gente nem imagina, né. Então conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua vinda para o Brasil, como é que você viveu a guerra lá no Líbano. Por mais que, só um minutinho que a gente, desculpa te interromper, já interrompendo, por mais que a gente acompanhe através de noticiário e tudo mais, a gente não tem, né, a dimensão. Sim. Né, e ter uma pessoa como você, né, aqui para contar para a gente, para passar esse depoimento, né? Sim. E uma mulher que está aí comandando uma ONG, né, com um projeto incrível, né? Uma mulher que está aqui super bem, tem várias histórias para contar, é muito emocionante. Obrigada por me chamar para essa entrevista. Eu acho que 2 a 2 é um programa bem legal e é legal a gente dividir nossas experiências mesmo, porque às vezes a gente passa por situações, por exemplo, no meu caso, nada foi planejado, né? Na verdade, a gente às vezes planeja uma coisa e vai para o outro lado. Sim. E realmente eu nasci no Líbano, eu vim para o Brasil com 12 anos com meus pais. Em 81 eu vim para o Brasil. Eu tinha apenas 12 anos, eu tinha vindo para o Brasil em 76, onde eu fiquei 6 meses antes. Eu tinha 8 anos na época, mais ou menos. Também fugindo da guerra. Na verdade, o Líbano é um país bem moderno, por ser um país árabe, ele é um dos países árabes mais modernos que tem. Então, é um país que existe muçulmano, existe cristão, existe tanto uma mulher coberta totalmente de preto, como existe uma mulher de mini saia e top e tá tudo certo. Se você chega no aeroporto de Beirute, você leva um choque assim, você vê uma lado a lado. Então, enquanto na piscina do hotel tem uma moça totalmente vestida de véu, de cima a baixo, não mostra nem o tornozelo, a outra tá de biquíni. E eu também tava lá de biquíni brasileira e tudo ok. Então, legal, tem as diferenças. Existem essas juntas. diferenças, Que né? legal. Mas, apesar de tudo isso, ainda ele é um país machista. Então, falar que não é um país machista, isso é mentira, porque... E hoje, vivendo à frente de uma sociedade de carentes, que eu tenho essa ONG, a FAZ, que eu também vou falar dela, né? Mas só para voltar atrás, a gente também vê que o Brasil também é um país machista, porque o machismo existe na cultura. Então, especialmente na comunidade que a gente fala, na favela, o machismo é grande, né? E a mulher, apesar de todos os direitos dela que ela tem ali, mas a mulher não tem proteção. Ela tem, sim, a delegacia da mulher, tem, sim, não sei o quê. Mas quando ela sofre ameaças, quem que vai lá proteger ela? Se nem a polícia entra na comunidade. Sim. Né? Então, essa liberdade, ela não é muito verdadeira, né? Sim. É uma liberdade que, de fato, existe por lei, mas que, na prática, não funciona tão bem. Desculpa, complexo, assim, complexo. Desculpa criticar, mas é o que a gente vê. Eu também não Sim. sou ninguém para me falar, julgar como funciona o orçamento, nada disso. Mas ele é uma coisa que funciona, sim, injustiça funciona. Se você existe ONG, tem a Justiceira, tem várias ONGs também que cuidam dos direitos das mulheres, eu admiro muito o trabalho, mas não é fácil, porque, afinal, vamos supor que aquela mulher sofre ameaça e ela está lá na favela e alguém pode ir lá matar ela, apagar arquivo e acabou, e assim acontece. Não é também só em mulher, em muitas outras coisas que existe essa injustiça, mas isso é um problema que ainda até hoje não é muito solucionável, entende? Assim, não tem uma... Na verdade, hoje nenhum cidadão brasileiro, quando sofre ameaça, existe uma proteção por parte da polícia, eles não têm esse poder, nem esse orçamento para isso, né? Então, com certeza. Então, quando a gente fala do Líbano, eu muitas vezes me senti no Brasil com mais machismo do que no Líbano.
Tá. Porque, afinal, no Líbano, tá certo, por exemplo, tem coisas absurdas, que o homem tem a guarda dos filhos, né? Isso é uma coisa grave ainda, né? Mas, mesmo em casos absurdos, que eu estava contando, falei uma vez para o Silmara, que, sei lá, um caso de um pai abusar de uma filha, e se a mulher decide separar dele, ele ainda continua com a guarda. Quer dizer, isso é um absurdo, né? É incabível, e até a ponto de uma mãe precisar fugir com essa criança, né? Que eu também faria isso. Sim, né? Com certeza. É uma coisa que... Mas também, por outro lado, existe aqui no Brasil, eu também conheço histórias que o pai abusava da filha e a mãe, que era inválida, era doente, achava que é o que ela podia deixar... Ela deixava isso acontecer a olho nu, entende? Então, assim... existem problemas nesse quesito em todos os âmbitos, todos os lugares, em todos os países, entende? Então, só que a força da mulher, eu acho que a mulher libanesa, eu também vim dessa origem, ela é forte. Acho que por ela enfrentar situações, então já nasce forte, porque ela tem que lutar. Eu, por exemplo, vim de uma família, eu tenho 2 irmãos mais velhos, então, por natureza, eu já lutava por existir, sabe? Assim, Nasceu lutando, né? Nasci lutando. E vivi na guerra. Eu me perguntando que quando começou a guerra, não sei nem te falar, porque se eu vim com 12, a guerra já existia já desde 70, eu vim com 81, desde 76 já existia a guerra, então eu era criança e nasceu a guerra e vivi muitas situações perigosas, né? De um carro-bomba explodir na minha janela, onde eu dormia no meu dormitório, de passar todo estilhaço na minha frente, eu estava dormindo, eu não morri porque eu não estava de pé, porque tinha acabado de deitar, de ter um bombardeio, se esconder no abrigo, de pegar o carro, meu irmão de 12 anos dirigia o carro no meio das bombas explodindo, para você ver gente pra cá, pra lá, a coxa de um humano para a direita, a cabeça outro voando. Então eu vivenciei muito isso. Nova, vivendo com a morte, né? Vivendo ali. com a morte. De estar teve uma vez eu estava numa quadra de tênis, perto da casa da minha avó, e de repente começou os bombardeios, não sabia nem o que fazer, porque era tudo campo aberto, não sabia onde me esconder, porque começou o bombardeio, eu estava sozinha, e no Líbano a gente anda sozinha mesmo numa aldeia, não é, tipo, perigoso, né? E dali, o único esconderijo que eu achei era um galinheiro, né? Entrei no galinheiro com as galinhas, e a pulava na minha cabeça, eu não sabia qual que era pior, eu estar com as galinhas. E o galo, ou tá lá fora, né? Enfim, entrei, porque ele era embaixo da terra, né? E tava lá o padre rezando, gente, eu lembro daquilo, eu dou risada, porque o padre rezando lá no fundo, as galinhas e o galo pulando de um lado e eu me escondendo. Você assim. ali se escondendo. E olha isso. Levar bicada das galinhas, porque as meninas estavam apavoradas com o bombardeio, e eu também, né? E Ana, olha que incrível, né? Com isso tudo, ela tá contando isso aqui pra gente, rindo, se divertindo, porque olha, né? Porque hoje é cômico. Com certeza. E aí... E depois de passar tudo, porque eu era uma criança, eu não sabia o que fazer, eu sabia que tinha que entrar embaixo da terra para se proteger. me proteger. E o único lugar que eu achei foi o galinheiro. E quando eu voltei, tudo acalmou, que isso demorou mais ou menos umas 2 horas, pra você ter uma ideia. Eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando, coitada. Ela achou que eu tinha morrido, porque não tinha onde eu me esconder, sabe? Assim. Nossa. E ela, mãe, calma, mãe, não tô aqui, tô viva. Caramba. E ela chorava, eu não sabia se chorava de alegria, mas ela tinha se desesperado, porque ela tinha ido atrás de mim, não tinha me achado. Falei, bom, minha filha já era, onde ela vai se esconder nessa altura do campeonato, né? E isso me marcou, e hoje eu falo rindo, porque eu me senti uma heroína naquele falando, eu consegui me esconder, consegui superar as galinhas, consegui superar o padre, e consegui superar as bombas, né? Conseguiu se superar tudo, conseguiu se esconder. Então, isso acho que foi uma das primeiras experiências, assim, que eu lembro de luta mesmo, humana, sabe, assim. E aí, eu vim em 76 para o Brasil, ficamos 6 meses, eu lembro que a gente morou no Paraíso naquela época, e achei o Brasil, assim, apesar de gostou, mas São Paulo é uma cidade perigosa para quem vem, assim, de um país que nem o Líbano, muito pequeno, né? Deixa eu só te interromper. E como veio a decisão de vamos para o Brasil? Por favor. Não, meu pai, ele tinha aparência, que ele tinha um tio. Na verdade, meu pai viajava ao mundo todo. Meu pai é uma pessoa muito culta, ele era, né? Porque ele faleceu em 2021 agora. Era um advogado, ele era não só advogado, assim,
tipo, com leis europeias, mas ele é advogado internacional também. Ele fez Sorbonne Isso é direito também. internacional. E ele hoje ele atuava quando é vivo com a Matos Filhos aqui, o escritório de advocacia. E também era tradutor juramentado, então ele traduzia para o francês, para o árabe. Era um dos únicos árabes, que tem muitos poucos árabes, né? E meu pai é muito culto, ele falava 7, 8 línguas, então eu falo 4, eu me acho assim, tô na metade que meu pai sabia, mas enfim, a gente, quem sabe, ainda mais para frente aprende mais algumas, né? E ele era muito culto, ele tinha viajado o mundo todo, então ele tinha ido para Europa, Estados Unidos, América Latina, ele viajava a vários lugares e escolheu o Brasil, por quê? Porque achou que o Brasil é um país que, primeiro, não tem discriminação com ninguém, né? Nem árabe, nem judeu, nem, sabe, nenhum tipo de Sim. discriminação. O Brasil é um país realmente, que eu falo fair, né? Que ele aceita qualquer imigrante. Na verdade, todo brasileiro, ele tem uma descendência de algum lugar. Então, ele é um povo que não discrimina ninguém, né? Então, ao contrário que você pega, às vezes, na Europa, tanto Estados Unidos também, que mesmo são países modernos, mas eles discriminam, sim. Existe essa discriminação. É que não é muito conhecida, mas eu conheço, por exemplo, tenho uma prima minha que mora na Inglaterra e discriminam porque a filha é árabe, entende? Assim, existe essa discriminação, não é publicada, são lugares também pontuais, mais interior, mas existe, né? Estados Unidos também existe essa discriminação, né? E no Brasil é um país que aceita qualquer descendência, e existe respeito entre os povos. Então, o país ele é muito otimista. Outro ponto a favor é que o brasileiro ele é muito hospitaleiro. Ele é uma pessoa dada, boa, sabe? Assim, você dificilmente um brasileiro não te responde quando você pergunta uma coisa na rua. O que pode, num outro país, falar, não, eu não tenho tempo com você, não perco tempo. Isso existe, eu também vivenciei isso, né? A ponto, sei lá, na França, désolé, sinto muito e não tenho tempo. Outra coisa, as oportunidades. No Brasil, existem muitas oportunidades de trabalho, de crescimento, oportunidades sociais também, né? Porque você pega um outro país, você também não tem a facilidade de você ter socialmente e você estar envolvida, entende? Então, as portas são mais difíceis de se abrir. Não que é impossível, mas são mais difíceis. Então, o Brasil realmente é um país hospitaleiro e isso meu pai levou em conta para vir para o Brasil. Só que a gente veio, ficamos 6 meses aqui, você imagina, a gente não conhece ninguém, eu não conheço ninguém, a gente era crianças pegando metrô, nunca ainda tinha dado metrô na minha vida. É uma situação muito difícil, entende? E a gente voltou, e a gente quis voltar, a gente fez pressão no meu pai, falou, não tá, o Líbano tá bem, tal, não, a gente quer voltar, porque é difícil, você tem família, amigos, tudo, e mais a língua, uma língua totalmente diferente, eu não falava português, entendeu? Então, mas enfim, a gente passou 6 meses e voltamos, gostamos, mas achamos uma cidade muito grande. Outra coisa também que a gente não muito acostumada com perigos, sabe? Não pode andar na rua aqui, você tem que tomar cuidado, porque, olha, você guarda teu relógio, que na época não tinha celular, mas você não anda com relógio, você não anda com corrente, você não anda, e é verdade isso. Então, você não pode andar na Paulista, por exemplo, com uma corrente de ouro, que alguém te pega e te arranca. Então, essas coisas incomodam a parte da segurança, que hoje eu estou super adaptada, né? Tem que se adaptar, né? Mas assim, a questão da segurança pega quando você é um estrangeiro, sabe? E aí vocês voltaram? Voltamos. Só que nisso teve também um tempo de guerra, a gente voltou em 78, teve uma guerra feia, 78 até 80, mais ou menos estou falando, eu não tenho muita certeza das datas, mas mais ou menos. E meu pai resolveu, nós vamos voltar para o Brasil, e ele pediu, dessa vez, quando a gente veio em 81, ele pediu visto de imigrante mesmo. Então, a gente veio, a família toda. Inclusive, trouxemos um container com toda a mobília, que meu pai ele era antiquário. Lá no Líbano, ele tinha uma coleção de antiguidades muito valiosa. Trouxe todo o container de imóveis com ele e tudo. E a gente veio definitivo para o Brasil em 81. Então, a gente veio para morar. Eu cheguei sábado, na segunda estava na escola. Matriculado. E aí, na escola, a pessoa, eu ouvia as pessoas... Ainda não estava falando português? Não. Eu cheguei assim, cheguei no Rio sábado, domingo eu fui para São Paulo, segunda eu estava na escola. Era bizarro, assim, né? Aí eu cheguei na escola, e era uma escola chamada Lycée Pasteur, que é uma escola francesa, né? Mas eu cheguei, todo mundo, oi. Eu falei,
o pessoal tá com dor, todo mundo tá com oi, porque ai em francês é dor, né? Oi, tá todo mundo com dor nesse linguagem, não é possível, né? Oi, eu olhava assim, por que tá todo mundo com dor aqui? Mas enfim, oi, não sei o quê, não, je parle português, em francês, mas eles entendiam, porque eles tinham uma base em francês, né? E assim foi, eu comecei a aprender o português, mas assim, em uma semana já estava, porque como eu falo francês, o francês é similar ao português, mas eu entrei mesmo, cheguei no apartamento... Cara e coragem, entrei numa escola e falando, todo mundo, no recreio, todo mundo falava português. Na escola tinha francês, sim, mas no recreio só falavam português. Então, é essa primeira parte que te fortaleceu para outros momentos difíceis que você veio a passar, né? Exatamente. Então, essas partes que eu falo de você largar um país, você ter 12 anos, minha mãe... Na época, ela era 37 anos, ela era nova, mas para uma pessoa de 37 é muito difícil aprender uma outra língua. Você deixar irmãs lá, mãe lá, pai lá, tios, todo mundo. A gente chegou num lugar que eu olhava pela janela, tinha 3 avenidas na frente do meu apartamento e ficava assustada, porque aquelas pareciam tipo uma estrada municipal no meu país, as avenidas, porque era a rua, mas aí tinha a Sena Madureira que vai e volta. Eu olhava assim pela janela, falei, gente, que maluquice, olha o trânsito disso, pum, 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 pum. E você vai acostumando. Então, é uma coisa nova, é uma língua nova, tudo novo. As tradições são diferentes, entende? Assim, então, até dar beijinho. A gente não dá beijo. No Líbano, só mulher beija mulher. E homem beija homem. Mas homem... Não troca, né? Não é vice-versa, entende? Então, tudo foi um aprendizado. E depois, hoje eu sou mais brasileira do que libanesa, né? Porque eu já me acostumei. Eu estou tanto tempo aqui, vim com 12, estou com 50. Não, você não tem sotaque nenhum, né? A gente não percebe nada disso. Seu sotaque, você não tem nada. Pequena, assim, pequena entre aspas, não vim bebê, mas 12 anos é uma idade moldável. E aí você estudou por aqui, estudou na escola francesa. Isso. Aprendeu português. Português, aí eu fui fazer engenharia, né? Eu fiz engenharia porque eu nunca fui muito boa em português mesmo, porque eu entrei na 7ª série, então eu tive que fazer adaptação à história do Brasil, papapá, porque não sabia. Aprender, né? Mas eu também sou da área de exatas, né? Eu ia muito bem em matemática, assim. Não sei se porque aprendi o método europeu e o método brasileiro, que são diferentes. Então, eu tive que achar os 2 caminhos para uma mesma coisa, né? E eu fui para a área de exatas. Eu sempre fui boa de matemática. Fiz engenharia civil. São 5 anos de engenharia civil e eu realmente sou boa na exatas, apesar de ter feito literatura em francês, né? Então, eu escrevo bem em francês. Hoje, eu escrevo bem em português também. O árabe leio, escrevo mais ou menos, mas consigo me salvar, porque eu fui alfabetizada em árabe, mas eu não prossegui com a literatura árabe. Continuou, né? Mas eu consigo ler tranquilo e escrevo, mas eu não sou nenhuma, assim... Meu pai insistiu muito para me aprender, mas eu não fiquei muito interessada nas traduções dele, sabe, assim, né? E aí, depois que você fez engenharia, você foi trabalhar nessa área? Fui trabalhar na engenharia. Eu fui direto... Eu gostei da área eu comecei com fazer cálculo estrutural de estágio, mas não gostei e fui para o campo. Então, eu trabalhei 22 anos em obras. Olha, engenharia civil você fez? Engenharia civil. Então, eu comecei como estagiária primeiro, depois comecei a pegar obra por conta própria, depois eu casei, meu marido também é incorporador, então ele é engenheiro também. Então, eu fiquei na área de engenharia civil até mais ou menos nascer minha filha. Quando minha filha nasceu, que é a terceira, que eu tenho 2 meninos e a Bruna. Aí eu parei, quando engravidei, eu parei de trabalhar porque eu não dava conta. Eu estava diferente de 10 anos meus filhos. E aí meu primeiro filho quis estudar nos Estados Unidos, na verdade. E dali o Adriano estudou nos Estados Unidos. O meu segundo filho, que é o Alessandro, ele não queria de jeito nenhum, porque não, eu não gosto, eu gosto do Brasil, quero estudar aqui. Quando eu levei, tem pouca diferença entre eles, levei meu mais velho para os Estados Unidos e voltei, ele fez Johns Hopkins também, todos estudaram na escola, no St. Paul's, que é uma escola inglesa. Eu voltei, o meu filho, o segundo, falou, mãe, eu resolvi quero estudar fora também, não quero estudar aqui. Falei, como assim? Sempre a vida toda você falou que você nem foi visitar a faculdade porque você não queria? Não quero. Eu fui numa faculdade com um amigo meu, não gostei.
e eu quero estudar fora. E dava tempo, né? Ainda na tempo, a gente correu com aulas e tudo para ele prestar o vestibular, tudo, e ele entrou na faculdade. Ele prestou, na verdade, 14 faculdades, ele só entrou em uma, que é CU, Colorado University. E o Alessandro era um triatleta, ele... Aqui no Brasil, quando ele participava, ele sempre estava entre os primeiros 3 lugares, e ele ficava nervoso se ele pegasse o segundo ou terceiro lugar, se não pegasse o primeiro. Não conseguia nunca entender, porque já está no pódio, já achava o máximo, né? Exatamente, né? Então, A gente já está ótimo. mas assim, não conseguia entender, mas ele era uma pessoa... Ele queria mais, né? Ele era uma pessoa que falou que eu quero ser o melhor. Ele tinha esse pensamento em fazer o melhor, ser o melhor. Então, ele era comprometido com os treinos dele, né? E tudo que ele mesmo quis focar, ele falava, eu vou estudar para passar, mas eu, no triatlon, quero ganhar, sabe? Então, ele tinha essa ambição, essa filosofia, porque... Uma coisa também é séria, você nunca consegue ser bom em tudo, né? A pessoa tem que escolher uma área e ser boa no que ela quer fazer. Então, o Alessandro, ele era um menino especial que, de um lado, nunca me deu trabalho. Ele era um menino muito bonzinho, mesmo com outro irmão mais velho, ele nunca brigou com ele. Eu achava, assim, ele era um bebê, ele engatinhava, chegava mais velho e pisava nas mãos dele de maldade. E ele mesmo. não reclamava. Não, ele achava que tava brincando com ele. Ele ria, assim, pra ele. Lindo. E eu queria matar o mais velho, né? Mas, assim, era a natureza dele de não brigar. Ele não brigava. Nunca brigou. Você imagina que 2 irmãos, entre 1 ano e 7 meses de diferença, jamais brigaram. O outro brigava, a um ponto que ele não respondia, ele desistia de brigar. Chegou uma época que ele nunca mais brigou, porque... Perfil mesmo, né? Era perfil dele. Ele não brigava. Mesmo assim, com amigos, ele não brigava, sabe? Assim, onde ele tinha algum problema, ele... só desviar. E já nasce, né? A gente já nasce com um perfil, né? A personalidade dele era de não briga e ele gostava muito de esporte. Então, ele realmente era bom no que ele fazia. E, Haná, deixa eu até te dar uma interrompida aqui, Imagina. né? Até porque a Haná tá, né, tá falando, né, essa história, né, no passado, porque infelizmente seu filho faleceu, né? Mas eu quero que você conte pra gente, porque, né, é uma história... muito especial, né? E tudo que você contou aqui pra gente, o que aconteceu, um acidente, foi vítima, um atleta, a gente vê isso acontecer e nunca imagina que isso, né, pode estar tão perto da gente, né? E nossa, é até difícil fazer essa entrevista com você, porque ver você, essa mãe guerreira, difícil. E ver essa mãe guerreira e tá aqui contando pra gente, dividindo, assim, gratidão por você estar contando. Você já vem de uma história de superação, né? E aí estuda, vem para o Brasil e aí se casa, tem a sua família e de repente mais um grande obstáculo para você superar, que você transformou essa dor em, né, numa ação maravilhosa, enfim, num projeto maravilhoso que você vai contar, mas só queria... a minha interrupção foi para te falar que é muito importante, muito significativo você contar isso pra gente, sabe? A gente tem um propósito aqui, eu tô até emocionada, né? Quando a gente falou, vamos fazer esse podcast Ele não vai ser um podcast, porque a gente tem patrocinadores, a gente tem, né, objetivos comerciais com ele, mas a gente queria que fosse um podcast para ensinar coisas para as mulheres, ideais para as mulheres acima de 40, a nossa faixa etária, né? Mas, e a gente tem esses dramas, tem essas dificuldades, e isso pega, às vezes, triste por uma bobagem, e de repente vem uma mulher maravilhosa que fala assim, cara, luta porque... a vida é isso, né? Então... já que você foi para esse lado, e eu concordo contigo, e assim, eu também, eu estou dividindo, estou dividindo minha experiência, porque hoje eu vejo que existem muitas pessoas que olham para mim e realmente muda a história. Então, acho que é importante contar a história. Então, eu vou até voltar atrás um pouco, que eu conheci a Silmara quando eu tinha 39 anos. Então, já faz um tempo, né, Silmara, que a gente se conhece. Nossa. Como eu conheci? Eu realmente, com 39, depois de eu ter minha filha, eu tive minha filha com 37 já, a Bruna. Então, já estou falando coisa de 16 anos atrás, né? Eu parei de menstruar, né? Como eu estou num programa de mulheres, eu parei de menstruar. E ali comecei a ter problemas hormonais, né? E ninguém descobriu o motivo, porque dessa minha... menopausa precoce já, né? Menopausa precoce, com 39 anos, depois de ter tido... Quer dizer, na verdade, eu tive a Bruna, amamentei ela há 2 anos e nunca mais menstruei, nem desde que fiquei grávida da Bruna.
com 36, então foi a minha última menstruação, mas com 39 a minha menstruação, porque todo mundo falava, mas você está amamentando, você não menstrua, né? Existe esse papo. Mas não, eu não menstruei, e aí comecei a procurar médicos na área hormonal, né? E para mim poder, porque que aconteceu? Eu também comecei a perder massa óssea, então eu quebrei meu pé em 2011, depois eu quebrei em 2013, tive vários incidentes de quebra do meu, uma vez foi a tíbia, outra vez foi a fíbula, enfim, comecei a perder massa óssea, porque, segundo os médicos, estava na menopausa, e eu conhecia a Silmara, de tanta coisa que eu tomava, uma amiga minha me apresentou ela, eu fazia muita manipulação, né, Silmara? Sim. E eu conheci ela naquela época, para você ter uma ideia, por esse desarranjo hormonal que eu tive. Você teve a suplementação em relação para te ajudar, né? Bom, isso é uma parte só que eu estou contando, porque talvez também depois interessa saber por que eu cheguei aonde eu estou hoje, né? Então, eu realmente quebrei as pernas, eu sofri 4 cirurgias no pé esquerdo. Então, isso com o Alessandro em vida. Depois disso, ainda eu perdi meu filho, né? Mas antes de eu perder meu filho, ele foi meu primeiro a me incentivar a fazer um esporte que eu sempre sonhei em ter. Então, ele chegou um dia, o Alessandro falou, mãe, porque o Alessandro, ele era um menino, assim, excepcional, tipo, adolescente, ele me amava. E as mães falavam, mas que xarope você dá pro seu filho? Porque ele anda abraçado com você. Então, assim, não é normal um menino de 17, 18, 19 anos correr pra abraçar a mãe. Não. As mães ficavam assim, revoltadas. E é verdade, quando tava meus 2 meninos, o Ale corria pra me abraçar antes que o Adriano chegue. Porque eu era, assim, propriedade dele. Mãe, ele ficava assim, me abraçava. Eu encaixava direitinho no ombro dele, porque ele tinha 1,80 m, né? Sabe, assim, perfeito. E as mães falavam assim, mas o que você dá pro seu filho? Não é possível. Alguma coisa, você faz alguma macumba? Olha assim, que oração você faz, bem né? brasileira, né? E andando assim com o Alessandro, uma vez ele fez uma pergunta pra mim, falou, mãe, qual o seu sonho? E eu levei um choque, porque eu não sabia responder na época, né? Mas eu sempre admirei duas coisas, na verdade, né? Quando eu era pequena. E a gente não tinha essa oportunidade nenhuma, morando no Líbano, ainda imagina, né? Eu gostava muito de uma patinadora, né? Aquelas figure ice skating que você faz, patinação artística. Eu admirava. E outro que eu admirava muito, que eu não perdia, era a ginástica olímpica. E a gente no Líbano, imagina, não tem nem ringue e nem galpão de ginástica. Não existe. São duas coisas que não existiam. E aí ele falou assim, mãe, mas por que você não faz? Eu olhei pra cara dele e falei assim, ele deve estar maluco, né? Porque eu tô com a perna quebrada, como é que eu vou fazer? Meu Deus. Tipo, não, na verdade, quebrei o pé patinando, então eu tentei fazer meu sonho acontecer, mas eu desisti no meio do caminho porque quebrei meu pé. E só que eu tinha ensinado a minha filha a andar de patins, porque eu patinava um pouco, sabe, assim. Só que eu de pé quebrado, olhei para ela e falei, Alessandra, você acha, mami, tentei patinar, que é mais fácil que a ginástica, olha o que aconteceu comigo, né? Tô aqui. Você ainda tentou no gelo também? Foi gelo normal? Patinação normal ou patinação no gelo? Não, patinação no gelo, eu quebrei o pé, entendeu? Nossa, então... Você também foi ansiosa, vou lá, ela foi atrás mesmo. Eu tentei realizar meu sonho, mas não deu certo, entendeu? A gente tem uma hora, fala, não, tem uma hora tem que ir. Só que depois de me reabilitar e tudo, o Alessandro falava assim, mãe, ele chegou um dia, ele falou, mãe, eu achei um galpão de ginástica. Eu olhei pro cara dele e falei, não é possível, ele tá tirando sarro na minha cara, ele quer que eu faça ginástica, tipo, olímpica, né? Olha só. Aí eu fui olhar mesmo, era um galpão melhor de São Paulo, sabe? Tipo, a Daiane dos Santos passou por lá, o Diego Hipólito, sabe? Coisa assim. Falei, maluco. Mas eu falei, pra não chatear ele, eu levei minha filha. Falei, olha, eu vou levar a Bruna pra aprender ginástica, porque afinal minha filha, fazendo o meu sonho como se fosse o sonho dela, sei lá, dar a oportunidade. E como ela patinava, eu falei, quero que ela se fortaleça, porque eu sempre entendi que a patinação precisa da ginástica, porque você salta, você tem, né? Então, eu levei minha filha, e eu levava a minha filha, e o treinador era tão bom, que ele não tinha horário nenhum. O único horário que ele arrumou para ela, das 11 a meio-dia de domingo, porque de segunda a sábado, até domingo de manhã, o cara estava tomado, e hoje o cara está no Vale do Silício, que o cara é fantástico, tão bom que ele é, né? Ela começou, minha filha, a fazer aula, e uma vez, a minha filha foi numa excursão com a escola,
E eu cheguei, e eu gostava tanto de assistir ela, mas ela não estava para fazer aula. Eu cheguei para ele e falei, será que você não pode me dar um pouco assim de reabilitação na cama elástica? Ele olhou para minha cara, assim, eu tinha uma haste no pé, né, um ferro, tipo, do joelho até lá embaixo. Né? Caramba. Ele falou, olha, será? Mas vamos experimentar. E eu experimentei. E eu sei que dali, nossa, aí o Alessandro, mãe, faz. Alessandro, como assim faz? Você tá maluco? Não, mãe, fala pro cara arrumar um horário pra depois da Bruna. Gente, no meio-dia, ele falava, Alessandra, mãe, faz. Ele falava o tempo todo. Aí uma hora eu falei assim, eu vou falar, Mauro, será que você me arruma um horário depois da Bruna? Será que é pedir muito pra você? Sabe, eu ficava assim, eu sei que quantos anos você tinha? Eu tinha naquela 45 anos. Olha. Imagina, 45 anos... Sempre dá tempo, viu? 45 anos, totalmente fraca, não sei o quê. E eu falei assim, olha, você quer... Ele falou, arrumo, vamos lá, depois da Bruna, não tem problema. Sabe, assim, eu vou depois almoçar direto, assim, com minha família, uma hora a mais ou menos, não vai fazer. Porque ele tinha gostado de mim naquela aula que eu fiz sem... a Bruna não tava, né? E o Alessandro dali me incentivou. Mãe, faz, você viu, você conseguiu. E eu lá, era muito... primário, negócio bem básico, rolamentos, não sei o quê. E de lá para cá, uma vez vagou um horário de terça-feira, ele falou, Hanan, vagou um horário de terça, você quer pegar para você? Eu falei, eu quero, já fazia 2 vezes por semana, então começou a fazer, tomar mais molde. E o Alessandro sempre, aí o Alessandro foi para faculdade nessa época, eu já tinha levado ele, e ele toda terça-feira, depois da aula, me ligava, mãe, e aí, você fez a aula? Alessandro, eu falei, aí um dia eu falei assim, Alessandro, você não sabe. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, o cara tá me ensinando estrela, nunca fiz estrela pequena. Ele quer me ensinar, tem 45 machos no pé. Ele quer que eu faça uma estrela. E ele, mãe, você fez? Assim, ele põe uma tampa, eu pulo de um lado pro outro, mas não sei se tá fazendo uma estrela. Mãe, só faz. Ai, isso ficava, essa palavra ficava repercutindo na minha cabeça. E eu, na próxima aula, o Alessandro falou, só faz, mãe. Obedece o cara ele e sabe tá tudo certo. E ele é atleta, né? Obedece o cara. Mãe, mas você alguma vez caiu lá? Nunca caí, falei pra ele. Nunca caí mesmo. Então, só faz. E eu lá estrela, chuta. E passava de cá pra cá, começou a subir uma perna, uma hora eu estava fazendo estrela no chão. Eu estava fazendo. Até que um dia também, pula na cama, não sei o que o cara fez, me rolou, desci. Você fez o mortal. Como assim fiz o mortal? Você tá maluco? Não, você fez o mortal. E porque a ginástica, ela te ensina por adestramento quase. Claro, você tem que saber o que você está fazendo, mas você te dá disciplina, te dá coordenação motora, te dá várias coisas. Tudo o Alessandro fala, mãe, só faz o que o cara manda. O cara mandou pular, olhar para cima, pula, olha para cima. O que acontece depois? Ele sabe o que faz. E assim foi. Eu comecei a ginástica com 45 anos. Quando eu tinha mais ou menos, acho que 48 anos, eu perdi o Alê. Então, 3 anos depois, eu perdi o Alê. E no acidente de bicicleta no Colorado, que aí foi foi acho que o soco mais forte que eu levei na minha vida, porque como eu falei antes, eu já levei vários socos, então você anda para cá, anda para cá, anda para cá, mas dessa vez o soco foi forte, né? E ali, na verdade, eu tinha perdido minha mãe 1 ano antes. Minha mãe falava, na hora, minha mãe sempre falou uma coisa que eu recomendo, e eu gosto de falar para todo mundo, e vocês não ouço muito seu provérbio em português, que Deus colocou 2 olhos para a gente na frente, porque não é para a gente olhar para trás, senão ele tinha colocado um olho atrás. Então, o importante ali, na pior situação que você está, não ficar remoendo o que aconteceu lá, porque não adianta remoer. É uma coisa que não vai trazer solução, mas sim olhar para frente e ver qual seria o melhor caminho a tomar. Porque olhar para trás... não vai te levar a lugar nenhum, não né? te leva para o fosso, na verdade. Sim. Então, ali, quando eu sofri esse baque, assim, como meu filho faleceu, assim, uma coisa que você não consegue emocionar, mas aí eu tive força eu fui sozinha para o aeroporto, peguei o avião, lutei para pegar aquele voo, parei o voo, cheguei e ali, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi uma coisa muito diferente que eu pensava do americano. Eles são muito mais frios que aqui, que a gente e tudo, só que eles são muito solidários. Então, em situações emergenciais, eles me acolheram muito bem,
Meu filho já estava lá, porque, como eu falei, ele estudava já nos Estados Unidos, o mais velho. Então, ele voou, ele foi recebido por uma família fantástica. Me deram casa, me deram carro, me pegaram no aeroporto com comida, água, fruta, tudo que você imagina, sabe? Assim, Te acolheram, me realmente. acolheram né? de uma maneira, eu fiquei realmente emocionada e ainda sou emocionada, sou grata assim a eles de uma maneira que você não sabe, a gente se vê 2 vezes por ano. Eu tenho uma outra família no Colorado, então eu falo assim, eu fico emocionada porque de fato assim é uma coisa que você não espera, mas e assim eles estavam lidando com uma pessoa que eles não conhecem, Sim. nunca viram. Então Sim. imagina você acontece tudo bem, mas te dá a casa deles, te dá um carro, te dá, sabe, assim, sem saber quem você é, porque podia muito bem falar, olha, a gente não sabe de nada, desculpa, não sei o que não, mas ali cheguei lá, Foram super solidários, todos os né? atletas estavam lá, comida para todos os vizinhos, traziam comida para todo quanto é lado, o padre lá, fizeram a missa, sabe, fizeram coisas, você imagina que quando o corpo veio para o Brasil, vieram comigo 11 de lá. Então, uma mãe que era aeromoça arrumou visto para todos eles. Essa coisa não existe, sabe? Nossa. Assim, liberaram. Não, foi assim, realmente é uma coisa. Eu sou grata. E muita gente se mobilizou, não só lá, como aqui no Brasil também. No Brasil, todos os amigos, amiga minha, facilitaram, sabe? Fizeram documentação, se mobilizaram de uma maneira que eu fiquei assim, falei, gente, a emoção que eu falo é muito grande. Ou seja, mesmo numa dor existe uma solidariedade incrível, né? Que bom que Aí nesses você momentos vê as nesse pessoas... momento, na dificuldade, quem é realmente seu amigo, né? Na verdade, eu não posso me negar, porque eu acho que todo mundo é meu amigo. Eu não vi ninguém não ser meu amigo nessa situação. E isso me motivou, mas me fez aguentar todo esse tranco. E a gente veio para cá. Só que a palavra do Alessandro, mãe só faz, ficou na minha cabeça. E eu via a palavra faz em tudo, né? Não sei se porque era uma coisa que o meu filho falava, e você pensa, porque também faz é uma palavra comum, né? Você pode ver que tem vários carros, fazemos por... O que você faz? Fazemos por você. E o Pão de Açúcar, até no Pão de Açúcar tem faz, todo lugar tem faz. mas né? o faz dele era especial. O faz dele era diferente. E eu via a palavra faz nas placas do carro, e eu fiquei assim... Tudo. Não, em tudo. E isso me incomodava, na verdade. Porque você sabe o que é F? AZ, Alessandro Zarzur. Mas o F, o que é? Felipe, Fábio, Fernando. Mas, sei lá, ele tem um tio Fernando, eu tenho um primo Felipe. Mas não conseguia achar conexão. E teve uma situação, assim, particular, assim, que minha filha uma vez começou a reclamar e eu fui fazer um caminho para comprar um pão para ela, que era o caminho que eu fazia com a Lê para eu buscava ele no treino dele na USP, porque eu não deixava ele andar de bicicleta na rua aqui em São Paulo, tinha pânico, né? Você vê que eu tinha um pânico já pro Alê antes de ele falecer. E eu não deixava ele andar na rua de bicicleta de jeito nenhum em São Paulo. E aí eu chorando naquele caminho, uma moto me cortou assim, e eu parei, olhei assim, fiquei, sabe quando você arregala os olhos? A placa dela era FAS 1/12. E era novembro, e meu aniversário é dia 1º de dezembro. Então, como se ele estivesse mandando uma mensagem para minha mãe, ó, feliz aniversário. Sabe, assim, ele mandava a mensagem. E eu fiquei que assim, interessante. Não, eu ficava arrepiada, eu não conseguia ver, perdia o fôlego quando eu via essas coisas, porque eu lembrava dele FAS 1/12. E no dia seguinte, eu falei, gente, vou parar de falar fase, isso é uma coincidência, não posso ser louca, assim, nesse naipe. Tudo bem que eu perdi meu filho, mas tem hora que você tem que voltar para a terra, né? E a gente, na Marginal, tinha um carro na frente, era a placa do carro era PAI, só que era PAI 0450. E eu tenho tanta foto da moto como desse carro PAI, eu tirei foto, né? De essa maneira, vou tirar foto. E o Alessandro faleceu dia 4 de maio. Então, era pai, ele tava... E eu olhei pro meu marido, ele tá falando com você. Eu falava assim, Alessandro tá falando com você. Passou o carro pai, 4/5 que ele faleceu, e do lado passou um outro carro na Marginal FAS. Meu Deus. E ali todo mundo ficou mudo, porque assim, não era uma loucura minha, era um fato. Tinha 2 carros, pai faz. Só que eu falei, ó, tá falando com... Eu falei, ó, meu marido tá falando com você, não é comigo que tá falando. Caramba! E ficou todo mundo mudo no carro. A gente estava indo na minha sogra. E era difícil para ir na minha sogra, porque... Não porque ela é minha sogra, porque eu amo ela, nada disso. Não, mas assim, foi difícil porque eu tinha que me reunir com a família sem o Alessandro. Então, para uma mãe, essas situações são muito difíceis, sabe? Muito. Assim.
Mas eu falei, não, eu vou porque eu tenho mais outros 2 filhos. Eu não vou também dar trauma para os filhos que existem ainda, porque aqui a boneca não quer ir e sentir a falta da lei. Então, que feche, respire lá e pronto. Começa a acostumar, porque não vai ter o Alê, nenhuma outra situação. Não é isso que vai mudar a vida. O Alê não vai voltar porque eu não fui na minha sogra. Nada disso. Então, vamos lá, Hannah. E aconteceu isso. E na volta, o meu mais velho, o Adriano, falou, mãe, vocês pensaram em ter Fundação Alessandro Zarzur? Então, essa ideia da FAS, de ter uma fundação, surgiu do meu filho mais velho, que na época ele estava visitando a gente, que ele fazia faculdade ainda lá fora. E eu, fundação? O que é uma fundação? Comecei a pesquisar, coisa básica, no Google, terceiro setor, não sei o quê. Me inscrevi rapidinho, comecei a fazer um curso de terceiro setor, para entender o que se trata, porque até então eu nunca voluntariei, não sei de nada, não sabia nem que era terceiro setor, não sei porque eu sou libanesa ou porque a falta de informação mesmo. Tem certas palavras que você não usa, se você não vai atrás do que se trata, você não sabe. Então, fiz um curso de terceiro setor, mas ali naquele curso era mais assim, meio que todo mundo que estava lá era mais para lavagem de dinheiro do que para fazer o bem, não sei explicar, sabe? Me sentia uma idiota naquele curso, na Paulista era. Mas, enfim, mudei de ideia, de estratégia. Falei, vou ser voluntária, para me saber o que está acontecendo no terceiro setor. Né? Você é que nem uma secretária, você tem que começar lá de baixo, office boy na empresa, para você chegar à presidência, né? Eu falei, eu vou ser voluntária. E eu bati a porta de um CCA, que chama Centro da Criança e do Adolescente, onde a gente já ajudava mensalmente. Meu marido ajudava mensalmente. E eu falei, vou bater a porta lá, vou ver que eu ajudo. Eu fui super bem recebida, né? Porque hoje eu sei como é difícil ter um doador mensal, né? Uma quantia boa na época, né? Tipo, naquela época, era 2017, eu doava R$1.500 por mês, né? Então, hoje, nossa, se eu arrumar um doador desse, eu tô felicíssima, né? Claro, mas eu tenho doadores bons também. Poucos, mas tenho, né? Então, eu ficava assim, fui super bem recebida. Ah, não, você fica à vontade, mas o que eu posso ajudar? Ah, você vai sentir teu coração. E lá fui eu passeando no CCA para ver o que eu podia ajudar. E ali que eu comecei o meu trabalho como voluntária de filantrópico mesmo. Comecei a me envolver, entender os problemas, ver o que está precisando, o que não está precisando. E resolvi cuidar dos mais velhos, porque afinal vi que os mais velhos são os mais difíceis, são os mais revoltadinhos, são os que mais brigam, porque criança menor, e o voluntário chegava lá, tudo que eles queriam ler para criança menor, tocar música para criança menor, desenhar com criança menor. Os mais velhos, quando o cara olha mal encarado e que chama a menina eu mesmo me chamaram de Barbie, ainda mesmo me chamaram de outra coisa, né? Porque eles estavam falando Barbie, não sabia quem eu estava falando. Eu estava olhando assim, cadê a Barbie? Cadê a Barbie? Aí mora a criança, tia Hanan, você é a Barbie. Eu sou a Barbie. Assim, mas por que você tá me chamando? Ah, porque você é loira e tem olho claro, então você é a Barbie, né? Eu achei engraçada essa interpretação deles, até que eu comecei a ir, prendia meu cabelo para não parecer tão loira, tá? Quase como eu tô tingindo o cabelo, vou começar a tingir mais escuro o cabelo, né? Mas assim, começou o envolvimento entre os mais velhos e a primeira coisa que eu pensei é colocar esporte para eles, porque afinal a Lê era atleta. Sim. E ele tinha esse sonho de envolver, de fazer uma criança que precise de se envolver com esporte. Ele achava, ele não se conformava como ela não podia ter dinheiro para comprar uma bicicleta ou um tênis, porque, né? Uma vez roubaram um tênis dele na rua. Ele achou, mas o cara roubou para correr. Eu falei, se for para correr, tomara que tudo bem, mas não precisava roubar, só pedir. Mas eu fiquei ainda... Assim, eu falei, revoltado, como é que ele tá achando, tá levando o lado do ladrão ainda, sabe? O ladrão roubou o tênis dele, chegou descalço em casa, né? E ainda ele pensou que podia, se não fosse para trocar o tênis por droga, tudo bem. Quer dizer, ainda pensei, tudo bem, não, o cara fez coisa errada. Mas ele tinha esse lado filantrópico, e quando ele faleceu também, muitos atletas vieram agradecer que o Alê pagava a inscrição deles nos triatlons, nos campeonatos. Então,
porque Tá. a inscrição era $50 e não é qualquer um que podia pagar uns Sim. $50. E o Ale, como ele recebia uma mesada da gente, que era igual ao meu outro filho, ele não gastava quase nada. Ele pegava, sei lá, mais ou menos uma quantia e ele investia nos atletas. Então ele inscrevia todo mundo e competia com eles. Agora você ganha de mim, sabe assim? Que legal. Então ele era filantrópico, o meu filho. Sim. E esse trabalho veio tipo, acrescentar, a fortalecer mais o que ele deixou de legado aqui. Que nem quando eu falei, a gente tem que olhar para as coisas boas. Então eu procuro, quando eu falo e sorrio, porque eu sei que o Ale está aqui com a gente, sei que o legado dele está aqui e a vontade dele está sendo feita, que é envolver o adolescente no esporte, que era o sonho dele. Mas hoje a fase é muito mais além que isso, porque não é só o esporte que eu cuido. Eu cuido são em 3 eixos esportivos, da parte acadêmica, da parte emocional e da parte esportiva. Então, nós somos muito mais completos que isso, né? Que a FAS atende no contraturno escolar, Exatamente. crianças, que eu acho que é uma coisa super importante. E quando a Hannah trouxe isso para mim, era uma das coisas que eu acho bem importante, que é a educação. E que a mulher, tem muito a ver com a mulher, porque assim, hoje a gente tem que trabalhar fora, tá? E o seu filho, você faz o quê? Porque fica meio período na escola e outro meio período fica como? Exatamente. Né? Então, assim, o que a gente vê é que tem muitas mães querendo, tem fila lá, né? Sim. Para entrar, porque eu fui lá e vi. Então, dá reforço escolar, tem a questão do esporte, questão de artes. Então, você estimula a criança para o potencial de mudança, de real mudança, né? Eu acho que a fase está dando certo e vai sempre dar certo, se Deus quiser, porque a partir do princípio que eu comecei com 60 crianças lá, hoje eu estou com 160 alunos, né? Porque eu fui ampliando, fui tendo também mais apoiadores, conforme o orçamento você vai dançando, e hoje eu tenho o potencial de chegar em 250 a 300 crianças tranquilamente, né? Mas como a fase nasceu, como eu falei, de uma ideia, de um propósito de esporte. Depois a gente começou a ver que o acadêmico é importante, aí eu coloquei o acadêmico, depois começamos a ver que o emocional é também importante. E como a Silmara falou, nós trabalhamos no contraturno escolar. Só que como trabalhamos um pouco diferente de outras ONGs, a gente tem uma grade horária obrigatória. Então, a criança... Porque qual a tendência? Quando a criança gosta de esporte, ela não quer estudar, porque o acadêmico não é interessante para ela. Isso aconteceu com o Alessandro. O Alessandro, só que lá nos Estados Unidos, chamaram ele: olha, Alessandro, se suas notas caírem na faculdade, você sai do time de elite. Ele era um ótimo atleta. Só que se você não tem nota, você sai. Você pode ser um ótimo atleta, você pode ganhar todas, mas você não fica. Então, e realmente, isso é educação, entende? Que às vezes no Brasil o atleta se perde porque ele deixa de estudar, ele vai ser um atleta, só que uma hora na vida ele para. E aí ele faz o quê com isso? Sim. Você sabe, vou até fazer uma interrupção aqui para contar uma história que, né? Eu tenho um filho, né? Tenho 2 filhos, Gabi e Antônio. E o meu filho, né, desde pequeno, sempre jogou, ama jogar futebol. Tava assim, caminhando, ia fazer teste no Flamengo, jogava no time carioca, que é de formação, né? E aí, exatamente por isso, ele chegou numa situação que ele falou: não, eu quero estudar, e atleta não pode estudar, jogador de futebol não estuda, larga a escola, e eu preciso fazer tanta coisa pelo mundo. Eu falei: Antônio, mas se você levar a sério o futebol, de repente você ganha dinheiro, né, faz o que você ama, ganha dinheiro para também tentar mudar tudo que você quer mudar, porque ele é super altruísta, quer fazer um monte de coisa. E ele resolveu, não, ele ainda tem 15 anos só, mas ele falou: não posso continuar porque eu preciso estudar. E ele, né, ele é um menino super especial, ele tem déficit de atenção, faz disso, assim, todo dia um movimento de superação, né? Estuda muito, não só com a escola, sabe ler muito, se informa muito, porque ele tem pretensão até política, né? E o idealismo também do jovem, tomara que ele não desista. Mas é um absurdo isso, né? Um menino, de repente, ter que abrir mão do futebol, de uma coisa que era tão importante para ele, até ficou um pouco abalado com saúde mental, ansiedade, depressão e tudo, mas teve que fazer uma escolha aos 15 anos, enquanto que não precisaria fazer essa escolha, né? E é algo que é importante de ser. Isso que é errado. Isso não acontece fora. O atleta, por exemplo, os atletas de faculdade lá, eles têm que manter uma nota boa, senão eles saem do time. E isso eu aplico porque, assim, na verdade, você não precisa deixar de ser seu sonho, entende? Mas você tem que entender que, por exemplo,
Vamos pegar, eu não quero, assim, não quero falar mal de ninguém, nem nada disso, mas um projeto esportivo que só visa o esporte, às vezes ele faz mal para a criança do que faz bem. Por quê? Porque a promessa do sucesso é muito boa, sabe? Você querer ser bom, melhor, é ótima. Mas a gente tem que entender que de 100 crianças, a probabilidade de uma se destacar, então não estamos falando em 1%. Seguir em frente, né? E esses outros 99% que se Tem que ter a doaram função. sangue, pararam de fazer estudar e tudo, qual o destino delas Com certeza. depois? Entende? É claro, agora, se elas fossem bem orientadas, se elas tivessem feito uma faculdade, por exemplo, elas podiam ser um educador físico, elas Com podem certeza. ir para o esporte sem ser um atleta de ponta, porque um Sim. atleta de ponta é uma coisa rara, você tem que contar com sorte, tem que contar E com... não é fácil também, né? Porque existe com disciplina, muito. e mesmo assim, você tem que contar com apoio, tanto emocional como suplementar. Hoje em dia, um atleta que não se suplementa não é nada como apoio de soltura. Por que hoje a Estados Unidos é um dos melhores? Porque ele apoia o atleta em vários pontos. Aqui o atleta, coitado, ele mal tem dinheiro para fazer a condução. Eu não estou falando mal, mas é uma coisa real. Então, eu, assim, se um dia eu tiver uma oportunidade, eu falei, precisa organizar as ONGs, entende? Assim, Com certeza. precisa organizar de uma maneira que elas trabalhem juntas e que produzam melhor pro atendido, e não para elas, entende? Então, hoje as ONGs meio que olham, cada uma olha para ela, esquece o atendido. Eu não, eu olho para o meu atendido como se fosse meu filho. E eu trato todas as crianças como se fosse meu filho. Então, não sei se é porque a causa é no nome dele, mas por isso eu fico arrepiada também. Mas eu quero o bom para elas. Então, eu não quero que... claro que eu gostaria que todos se destacassem, mas eu não quero sacrificar todos ao nome de ir para um campeonato a qualquer custo. Não isso. Eu quero que eles se tornem cidadãos do bem, cidadãos bem desenvolvidos, com uma mente boa, com uma sanidade boa, com uma coordenação motora boa, e que realmente hoje as minhas crianças que estão saindo da ONG, eu não tenho dificuldade nenhuma em arrumar emprego. Eu antigamente pensava, até cheguei a comentar com a Silmara, eu queria pensar no programa de menor aprendiz, como é que eu vou encaminhar profissionalmente eles. Hoje em dia, eu não preciso encaminhar ninguém, porque eles arrumam emprego. Por quê? Porque eles têm um nível cultural alto, eles têm um cognitivo alto, coordenação motora alto, foco bom. Então, é fácil você arrumar emprego quando você tem todas essas qualidades. Sim. Então, por isso que a minha grade horária é obrigatória. Então, a grade horária minha, que nem voltei a falar lá atrás, que a criança que gosta de escrever poema, não gosta de fazer esporte. Normalmente é assim, entendeu? Sempre tende para um lado, capenga para o outro. Então, não. Você tem que ser bom em tudo, porque uma coisa complementa a outra. Então, esses 3 pilares, quando eu falo deles, eles parece que a gente fala como se fosse Educação, esporte e cultura? A gente fala pilares de acadêmico, que a gente trabalha no português, matemática, geografia, história, e inglês, informática, que são coisas obrigatórias. Hoje em dia, principalmente. Hoje em dia, principalmente, quem não fala inglês, pelo menos Inglês, básico, nem porteiro vai ser. Não estou nem falando de outras coisas. O emocional, porque o emocional de uma pessoa forte é importantíssimo também, uns traumas, porque todos nós temos trauma. Falar que, eu não tenho trauma nenhum, isso não existe. O primeiro trauma é na sua fala, tá? Você é perfeito, porque ninguém é perfeito, né? Exatamente. E o esporte, que o esporte é a linha da resiliência, obediência e disciplina, sabe? Então, são 3 eixos importantes. Então, lá na época, lá na Grécia, lá atrás, é o triângulo, né? Que você fala de emoção, corpo sã e estudo, né? Essas 3 coisas são importantes. Então, isso que na fase, uma criança que entra, por exemplo, eu aceito a partir de 8 anos, tá? De 8 até dos 8 ou mais. Porque mesmo que ela estude e trabalhe, ela pode frequentar à noite, porque a gente está com o 3º turno. Então, a gente tem o turno da manhã, que são crianças que estudam à tarde. Temos o turno da tarde, são crianças que estudam de manhã. E temos o turno da noite, que é facultativo, ali não é uma grade horária, para aqueles que já estudam, trabalham, ou então só trabalham e querem frequentar à noite. Porque eu abri também, o mais importante, falando aqui, as mães. Eu tenho agora as mães como se fosse um xodó. Então, além de atender crianças, atendo as mães dessas crianças. Fundamental, né? Porque as mães são as que mais sofrem. Dali falando em porcentagem, 90% mais ou menos quem dirige a família é uma mãe que dirige a família das nossas crianças. Então, ali abriu um caminho novo para ela, chama Caminhos, um projeto que chama Caminhos. Bacana. Então, é um projeto onde existe
troca de conversa, entende? É um projeto onde elas desabafam, que elas fazem yoga, que elas fazem danças urbanas, onde elas fazem informática, porque elas precisam também ter uma noção de Word, sabe? Como ligar o computador e tal. A ponto de, uma vez eu entrei na aula e a professora está falando da nuvem, a senhora estava olhando assim para a nuvem. Eu falei, olha, senhora, não é essa nuvem aqui no céu, não. Aí comecei a explicar para ela, eu fiquei... Mas assim, são coisas básicas que elas têm vergonha de perguntar. Nem os filhos querem ensinar. Então, é muito importante para uma mãe se sentir acolhida. Vai lá, tem o lanche da tarde, tem o lanche da noite, sabe? Assim, o filho dela tá lá. E que nem você falou, uma mãe nossa, ela vai trabalhar sossegada e sabendo que o filho está sendo bem cuidado, né? Eu tenho vários depoimentos delas, isso que eu posso depois ver, que isso é emocionante e isso dá oportunidade, sim, não só às crianças não se envolverem em coisa errada na ausência dela, mas também estudando, fazendo coordenação e oportunidade. Eu acho o contraturno extremamente importante. Acho que são poucos, ainda um número pequeno para atender, né? Sim, sim. De ONGs e tudo isso. É pequeno, é disputadíssimo, né? É disputado. E algumas ONGs oferecem oficina. É que nem eu falei, eu não acredito nas oficinas somente, porque a criança tende a não melhorar onde ela mais precisa. Ela tende a ir onde ela performa melhor, porque existe a vergonha, sabe? Vamos supor, uma criança que não sabe matemática, ela fala, tia Hannah, eu odeio matemática. Eu falei, não, mas você não odeia matemática, você não sabe como lidar com a matemática. Quando você aprender como lidar, mas você vai gostar de matemática. E muitas crianças lá, nossa, realmente não é um bicho de 7 cabeças, porque assim, depende muito do professor, depende de muito o que ele teve na vida. Então, a aceitação de uma criança é muito importante, aumenta a autoestima dela, entende? Assim, então, não, realmente a matemática não é tão difícil, uma vez que você sabe como lidar com a matemática. Não, por isso que o programa de contraturno e com grade horária obrigatória é muito importante, porque você alinha ali, porque você pega a escola, não é completa. A escola brasileira é boa, a pública é boa, mas ela não é completa. Não tem informática, não tem inglês de ponta, não tem. Não tem. E assim, e tem um período que a criança fica sozinha, né? Fica, exatamente. Então, assim, esse período que fica sozinha é muito complicado. Né? Mas, assim, é muito bonito ver você falar, porque, assim, de uma dor você fez um negócio incrível, admirável, né? Obrigada. Um projeto maravilhoso, eu fui lá, eu vi com carinho que não, ela e você cuida. é uma das nossas apoiadoras, porque eu te considero que o projeto é seu também, né? Eu também. Eu falo que o projeto não é meu, é de todo mundo, é da família que ajuda muito, é dos amigos que se envolvem. Eu sou uma pessoa, represento, sim, eu criei o projeto, eu e minha família, sim, criamos, mas, assim, todos vocês, todo mundo que participa de uma maneira ou outra, qualquer pessoa, porque cada um divulga de uma maneira, cada um participa de um jeito, é de vocês o projeto, porque o projeto, todos nós somos voluntários para isso, né? Mas você cuida com muito carinho, com Obrigada. muita atenção da alimentação, de tudo, e ela fica ali em cima, ela olha tudo, ela arruma tempo para tudo ali. E olha, eu não conhecia, né? Conheci através de vocês e, nossa, tô apaixonada, quero muito conhecer, até porque depois de ouvir toda a sua história, eu tenho certeza do de tudo que você faz nesse projeto. Quero muito conhecer. Eu vou marcar com você. Sim, vamos marcar, sim. E olha, assim, não tem palavras, né, a sua história é tão motivadora, tão emocionante, que se pudesse a gente ficava aqui horas. Eu queria saber um pouquinho também, como é que é o lado mulher, né, da Hannah em relação aos cuidados. Você começou a falar um pouquinho sobre jejum que você faz, né? Tô vendo você... Ela não vai brindar com a gente. A gente vai fazer um brindezinho com o nosso... Eu brindo, mas eu não tomo, porque eu tô de jejum. A gente vai tomar o colágeno. Vamos vai falar um pouquinho desse colágeno especial de um patrocinador do programa, que é a Galena, Galena. Silmara vai falar um pouquinho desse... Silmara vai falar um pouquinho desse colágeno especial que é da Galena. Meu sachê nem abriu, porque não quer que eu tomo. Não, mas aí você não precisa não, porque você faz jejum. Ele nem desce mesmo, tô de jejum lá. Ela viu? Ele não abriu. Ela vai contar pra gente que ela faz jejum, é isso que eu quero saber, como ela se cuida também, o lado mulher dela e claro. Tudo isso. Mas vamos fazer um brinde que a gente adora brindar. Brindagem no live. Novo colágeno da Galena. E nossa, você encontra na Empório Magistral. Propaganda dos patrocinadores. Mas é bem gostosinho.
Hoje a minha alimentação está à base de colágeno, porque a gente faz várias entrevistas e brinda com colágeno. Mas conta um pouquinho pra gente. Tem um outro produtinho que a gente não mostrou antes, né? Que a gente pode só... Aqui, Shot da Beleza, que é interessante. Silmara, pode explicar? Ele vai diminuir a perda de colágeno, né? Então, assim, toda a perda que você tem durante a vida, né? E principalmente acima dos 40... ele vai diminuir. Então, você repõe o colágeno, repõe estímulo, porque o colágeno vai estimular a produção do nosso colágeno e ativar os fibroblastos para essa produção. E aqui também vai evitar a perda, porque a gente perde colágeno, isso que é pior, né? Vai perdendo e vai caindo. Por isso a gente tem que ingerir. A flacidez. Então, ele vai evitar a perda, que é o shot da beleza. Tem limite? Porque eu já tomei um hoje. Aliás, 2. Eu quero saber se eu posso tomar mais. Eu acho que vou deixar. Tomar, pode tomar. E parece dar uma energia junto com... Até porque a gente acaba, durante a entrevista, não dá tempo de almoçar. Enfim, a gente corre. Mas conta um pouquinho pra gente esse seu lado mulher, né? Sim. E tem também, com certeza, que você está tão focada em tantos projetos. A gente queria saber como você se cuida. Você está jovem, tem 55 anos. Tá com esse cabelo aí que a gente que fica, né, lindo, maravilhoso, né? E você estava contando que faz jejum e tudo mais, né? Então eu queria entender. Lá. A gente tem. Então, eu tinha falado lá atrás que eu comecei com tive problemas hormonais, né? Que eu parei de menstruar e tudo. E o que acontece? Quando eu perdi o Alessandro, aí as coisas pioraram num nível muito maior, né? Porque você imagina o cortisol nas alturas. Meu cortisol, se tirava fazer exame de sangue, meu Deus, ele passava da curva, sabe? De tão alto que era. Mas era uma situação esperada, porque todo mundo falava assim, mas você perdeu teu filho, né? Não tem como, então é uma situação bem complicada. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de tomar remédio, tá? Cheguei, claro, que depois da menopausa, comecei a fazer reposição hormonal a pedido de alguns médicos, né? Coisas básicas, né? Estradiol, testo, essas coisas. E, de verdade, eu só piorei. Desculpa, eu não falo mal de ninguém, mas assim, eu não sei se o que eu faço é certo, mas para mim funciona, entende? Assim, porque, veja bem, é muito difícil você ter certeza de uma coisa. Primeiro que eu não sou médica, certo? Eu não sou da área médica. Mas para mim, não funcionou. Comecei a engordar, inflar. Com a reposição hormonal, você fala? Reposição hormonal. Mas isso é importante, que a gente teve uma amiga aqui que ficou muito bem de reposição, mas é isso que eu falei, não é para todo mundo. E a sua percepção é a mais importante. Exatamente. É o que você eu não quero julgar ninguém, mas assim, para mim, chegou, assim, eu sou uma pessoa realmente muito disciplinada. Então, eu ia numa nutricionista e falava, escreve o que você quer para mim. Ela escrevia, sei lá, café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. Eu sou tão exagerada que eu grifava e ticava. Eu tirava xerox todo dia do cardápio. Ótima tática. Não, é assim, até tipo, quantos ml? Se é 100 ml, eu tomava, você entende? Sou assim, totalmente, eu sou muito disciplinada, sou Caxias, né, assim, digamos, né. Então, só que isso não funcionava, para mim não funcionou. Você continuou a reposição? Não, então, calma. Eu só piorava, mas aí a desculpa dos médicos era porque eu perdi meu filho. Então, é uma coisa emocional e que não tinha nada a ver com por que não funcionava para mim, porque não ia funcionar de nenhum jeito. Aí eu resolvi fazer uma coisa drástica que uma pessoa me orientou, eu também não vou citar o nome da pessoa, porque senão não vou citar o nome de ninguém, entende? Mas uma pessoa me chegou e falou assim, Hanan, você vai ter que para você melhorar, existe um caminho, sim. E eu, desesperada, que caminho é esse? Sim, fala, vamos lá, senta aqui, vamos lá. Começou a me explicar como funciona o corpo e tal. Me explicou que eu realmente já fazia esporte de ponta, sempre fiz esporte a vida toda, só que cheguei, uma mulher com 48 anos, né, que nem falei, na menopausa já há um tempo, então, e os médicos, não, é normal, mas minha barriga, eu nunca fui gorda, mas assim, minha barriga começou a ficar redonda, perdi cintura, você começa a ficar com gordura aqui nas coisas, isso é uma pessoa que, assim, não quero fazer lipo, eu sei que tem vários tratamentos, não gosto, não acho que fica bom, e não quis. Ele falou, existe uma solução, só que esse caminho é o mais difícil, pouca gente faz e todo mundo desiste. Falei, não, mas eu faço. Pode falar o que é. Ó, corta carboidrato. Como assim? Tudo. Corta carboidrato. Não toma café. Falei, cara, o que eu vou fazer? Vou comer ovo, vou virar minha galinha, porque só dá pra comer ovo, brócolis e não sei o quê. Mas, de fato, isso funcionou para mim. Então, a hora que eu falei assim, olha, você pode experimentar. Se você acha que não consegue, tudo bem. Mas, pelo menos... Falei, mas você tem certeza que se eu fizer isso, eu vou emagrecer? Eu vou começar...
Eu não conheço ninguém que fez isso. O difícil é alguém fazer isso. Entende? Então, assim, comecei, realmente foi muito difícil os primeiros 6 meses. Para sempre. Só que, claro, eu caía na linha, né? Porque aí ele me explicou, ele falou, a gente é drogado com açúcar. O açúcar vicia. O açúcar vicia 7 vezes mais que uma cocaína. Só pra você ter uma ideia, o poder do açúcar. E eu era chocolate assumida, né? Nossa, eu não dormia sem comer chocolate. Era impossível para mim. E comecei a cortar. E nesse caminho foi duro. Duro a ponto de eu desmaiar 2 vezes. Porque baixa de glicose, né? Desmaiava. Aí ele falou, assim mesmo, eu já te avisei que você podia desmaiar, porque você está acostumado, teu corpo está acostumado a usar a gordura do açúcar e do carboidrato, porque o carboidrato vira açúcar também. E aí, de repente, você cortou o nutriente dele. Então, é normal. Vai dar, e realmente, demorei uns 6 meses, foi difícil. Esses 6 meses foram árduos, mas comecei na balança. Hoje eu estou 10 quilos mais magra do que eu era com 48 anos. Então, 8 anos atrás, estava com 64, hoje eu peso 54, para você ter uma noção. E dali para cá, claro que eu parei todos os hormônios, parei tudo. Até eu tinha o DIU também, a reposição hormonal, que tinha um médico sugerido, que liberava estradiol. Sim. Também tirei. Hoje eu não tomo remédio nenhum. Eu tomava remédio da tireoide também. Também tirei, há uns 4 anos atrás, tirei o remédio da tireoide, porque minha tireoide está funcionando normalmente. Então, pouco a pouco, o meu corpo começou a regular. E fazendo exercício físico, é claro que você tem que fazer com moderação na época de transição de uma coisa para outra. E hoje eu não sinto falta nenhuma do carboidrato, mas nenhuma, zero. Aliás, quando como carboidrato, você acorda no dia seguinte com fome, porque aquilo parece que é um bicho que entrou na sua barriga e fala, me alimenta que eu quero crescer. Essa é a minha sensação. Libera insulina, né? Libera insulina. Então, e claro, hoje estou num ponto, eu estou com 55, comecei com a dieta faz uns 6 anos, então com 49 comecei essa dieta, 6 anos, não sinto falta nenhuma, eu consigo treinar, correr, fazer o que você quiser, já fiquei 72 horas de jejum, consigo ficar até mais, então eu não dependo da comida mais, entende? Assim, eu como quando eu quero, mas é claro que eu como basicamente proteína. Uma coisa que eu como e é sagrado para mim, ovo. Então, ovo, quando como 2, 3 ovos por dia. Existe uma série de coisas também. Eu não como coisa glicada, né? A glicação, o que é? Quando a carne ou churrasco, sabe, a torração do alimento, aquilo não faz bem para sua saúde, porque eu não sei te explicar, mas o cara me explicou como é que é essa glicação. Faz a digestão, exatamente. Não, ela danifica as células, entende? A mitocôndria. Então, quando a gente fica mais velho, fica mais difícil dessa célula ser saudável. Então, tanto que você pode pegar uma gota de sangue, quando você vê um monte de bolinha, uma grudada na outra, ela deve te explicar melhor isso, se for nome que eu, mas é que eu entendi, as células não estão respirando, não existe respiração. Quando as gotinhas estão tudo soltas, essas células são saudáveis. Então, eu estou sem maquiagem, eu estou gravando aqui, eu não uso maquiagem quase nunca, não é por opção, porque eu não tenho tempo de me maquiar. Mas assim, claro que eu maquio se tem um casamento ou outro, eu muito pouco uso maquiagem. Meu cabelo que você está vendo, eu não fui no cabeleireiro, eu não usei secador, eu não fiz nada, entendeu? Meu cabelo é comprido, apesar da minha idade, porque todo mundo fala assim, mas você perde cabelo, você não aconteceu. Então, assim, só tive a melhorar e treino. Até hoje eu faço ginástica olímpica, hoje eu dou os mortais para frente, para trás, flick, tudo que você imagina, ponte para frente. Que legal. E patino no gelo, voltei a patinar no gelo. Meus ossos estão muito melhores do que quando eu fazia toda aquela parafernália de coisas. Mas é muito importante que eu sou muito disciplinada, só como coisa orgânica, não como conservante de jeito nenhum, entendeu? Se eu for comer maionese, eu faço a maionese em casa, não compro maionese pronta, não como ketchup, não tomo Coca-Cola, não bebo. Então, é um caminho árduo, já que você falou para mim assim. Só que é um caminho que, para mim, me deixa feliz. Você tirou todos os conservantes. Exatamente. Quando você tem o que a gente chama, tem um nome que a gente tem muito conservante, muito aditivos em todas as coisas. Isso. E esses aditivos é o que vai agredindo o organismo e até dando alterações hormonais. Tá? Então, assim... Exatamente. As alterações hormonais vêm já exatamente dos aditivos. E eu não como aditivo. Não. Já basta, a gente vive em São Paulo, já respira... poluição. A gente também, a comida até hoje, a Silmara deve saber melhor que eu, a gente não sabe que quanto de plástico a gente ingere, né, Silmara? Essa garrafa está no plástico. Então, você não sabe o que isso interfere. Eu não estou falando que interfere, mas a gente... Interfere. A tendência é você ter... Por isso que está voltando o vidro, né? Para muita coisa. Porque o vidro não libera nada. O plástico libera. Eu, por exemplo, também tomo água com ozônio. Eu comprei um ozonizador, ponho ozônio na água. Ozonoterapia. Então, eu uso bastante. É uma
coisa ozônio que é excelente. até porque hoje o peixe tem mercúrio, tem chumbo. Eu, quando pego o peixe, eu boto na água, boto o ozonizador, deixo uns 20 minutos e depois eu uso o peixe para poder minimizar as coisas nocivas. Então, assim, frango compro orgânico, entende? Frango orgânico, presta atenção. Tem gente que compra, às vezes, corinha e acha que é orgânico, mas corinha existe linha orgânica e não orgânica. Tem gente que tem que ler, tem que ter o selo do orgânico. Carne orgânica que é carésima, infelizmente, mas é porque não recebe hormônio e é um gado que é mais difícil de cuidar. Mais caro fazer a criação, né? Me fala uma coisa, a sua família aderiu a esses conceitos tão saudáveis e mais naturais? Bom, minha família me acha louca, isso é normal, né? Todo mundo me acha. Mas, assim, na verdade, eles falam que... Meu mais velho, sim, o Adriano segue mais ou menos, mas ele fala que é uma filosofia dele. Ele não fala que me segue, mas ok. Mas eu sei que ele faz, ele não come carboidrato. Meu marido... segue e não segue. Quando ele quer, ele sai daí. Quando ele não quer, anda também muito... Mas eu não faço arroz em casa, não faço massa. A minha filha... Ela seguiu uma época, parou também, agora voltou, mas ela também não fala. É muito aquela identidade do adolescente, né? Então... Mas eu acho que é uma coisa muito particular sua. Isso que a gente tem falado muito aqui no podcast. Verdade. Que as escolhas, eu acho que são individuais. Pra cada um, você né? escolher. Porque cada momento, que nem você conseguiu isso no momento difícil. Isso. Porque tirar carboidrato, eu já tirei um tempo e eu voltei com compulsão depois. Então. Então, assim, é um caminho árduo e não é um caminho fácil. Não é. E o mental é extremamente importante. Exatamente. Talvez até, a tua dor era tanta que, assim, isso é o de menos. Não comer carboidrato, que a dor hoje, assim, no começo foi muito difícil, a ponto de, por exemplo, eu era viciada em cookies, né? Como eu não vou comer cookies? Mas eu fazia um cookies com farinha de amêndoa. Então, assim, não só é difícil, como é caro, né? É um caminho caro, porque, assim, eu fazia cookies para me enganar, eu comprava chocolate 100% cacau e punha xilitol, porque xilitol, teoricamente, você mais podia... saudável, né? Mas tem conservante. Tudo que é pó tem conservante. Não tem assim. E aí, olha e como é que pode, né? O que você busca o mais saudável, o mais natural, e, no entanto, você tem que investir mais, porque não é tão acessível. Mas chega um ponto, quando eu tô na dieta, hoje eu como tão pouco que eu sou muito barata. Enfim, não gasto quase nada, entendeu? Ela faz jejum de 48 horas. Então não tem nem 72 horas. Eu não preciso comer. Aí eu posso fritar 3 ovos, tá tudo certo. Põe com alface e repolho e tá maravilhosa a vida, entendeu? Olha, então, mas chegar nesse ponto é um caminho difícil. É um caminho difícil. E o que a gente fala muito aqui, que é a proposta até do nosso podcast, é mostrar a história de cada um, a história de superação. Exatamente. E você, assim, é simplesmente uma mulher incrível. Assim, Imagina, obrigada por esse Imagina. ensinamento, tudo que você passou pra gente. Que nem ela falou, cada um tem seu caminho. É que nem... Pra mim, foi difícil, mas não foi impossível. Sim, sim. Porque, sabe quando você olha pro buraco, teria olhar mais fundo e já subir dele? Então, esse aqui é fundo, mas é fichinha pra mim subir, né? ele. Em relação ao que você já passou. E olha, Hanna, a gente vai mostrar vai publicar os seus canais digitais. Obrigada. Né? Eu quero visitar a FAZ, né? A gente vai divulgar. Depois, se você puder mandar imagens pra gente, de repente a gente consegue editar. Vou mandar, da FAZ e da sua família também, incrível aí Obrigada. Né, que te apoia nesse processo todo, né, como você falou, né, e do Alessandro, né, do Alessandro, que motivou tudo isso, né, né, a perda dele, a dor que você teve, né, fez renascer um projeto incrível, que quantas famílias você está impactando, né, quantos jovens você já tirou, com certeza, de situações de risco, né, enfim... E vulnerabilidade, a gente fala tanto nisso hoje em dia, mas a prática disso, né? Isso é uma coisa que eu mais tenho dificuldade de ver. Se fala o termo tal, e na prática, você é uma pessoa... E eu acho que não é à toa que tem o nome Faz, que eu uso muito, sabe? Eu gosto de falar que eu sou gente que faz, e gosto de conhecer gente que faz, porque só ficar falando... Era uma fala do Alê, e eu... Exatamente. Em memória dele, me ajudava... Olha, eu tô o tempo todo emocionada, arrepiada, porque ele fala, mãe, só faz. E aqui que nasceu, nessa palavra que nasceu a faz. É como se no final tem uma palavra em árabe que acho que muitos brasileiros conhecem por causa de uma novela, não lembro mais o nome da novela, não sou noveleira. Eu sei, até sei da Giovanna Antonelli. Mas é Maktub. Maktub está escrito. Então, eu acredito no Maktub porque, eu acredito que a morte acontece, não é por acaso. Tem muita gente que está doente há 10 anos e está lá
ainda viva e mesmo sofrendo. Então, eu acho que a morte é um momento que é maktub pra gente. Transformação, né? Exatamente. Está escrito e a gente aprendeu muito com você. Super obrigada. Obrigada. Olha, por favor, assistam, compartilhem, dividam esse podcast com outras pessoas para a gente tornar esses propósitos tão especiais e que alcancem todas as pessoas, inspirem, muitas pessoas, né? Obrigada, Hanna. Obrigada a você. Silmara, Obrigada, Silmara. Obrigada. Obrigada, Grande abraço aí para todos. Até a próxima.